Olá, tudo bem? Eu me chamo Carlos e por esse vídeo eu venho aqui ensinar como descobrirmos a profundidade ideal da nossa pia, do nosso tanque, da bancada pelo qual vai um inox, da bancada pelo qual existem delimitadores de resistência, tá? Vamos colocar como exemplo essa minha pia que eu tenho na minha frente. Nós precisamos deixar uma área seca, precisamos fazer um rebaixo para a área molhada, precisamos ter essa área molhada, pela qual ela vai fazer o contorno da cuba e vai se tornar em outra área seca posteriormente. O mínimo para a utilização dessa cota aqui, o mínimo do mínimo do mínimo é 5. Carlos, qual é o ideal? 6. 5 é o mínimo do mínimo, 6 é o ideal. Para a cota da área molhada, Carlos, qual que é o mínimo do mínimo? É 5 também. Aqui também é 5 centímetros o mínimo. O ideal é 6. Mais do que 6 fica muito volumoso. Menos do que 5 prejudica na estrutura. Entre 6 a 5 a gente está na cota que dá para trabalhar. E esse mesmo valor aqui vale para a parte de trás. Então a nossa área molhada mínima traseira vai ser 5 e a recomendada vai ser 6. Certo? Certo. Quando a gente está falando da região pela qual temos a presença de uma torneira, a coisa muda um pouco. Porque o que vai delimitar, de fato, é a torneira. Em 90% dos casos, o ideal é 10. Para que essa torneira fique centralizada nesse espaço e para que o manuseio dela seja eficiente. Tá. Mas se a gente tem uma presença de um roda-pia, um revestimento que vai na parede, então a gente acrescenta a espessura deste revestimento. Um granito, um compadre de quartzo, um mármore, a maioria tem 2 centímetros. Isso significa que a nossa cota de 10, ela se transforma em 12. Se a gente tem a presença do rodapia, do filete, ficando dessa maneira assim. Então, se transformaria em 12, porque 2 centímetros seria ocupado pelo revestimento. Se lembrando que isso varia conforme a espessura do revestimento. Certo. Mas em resumo, vamos trabalhar aqui no recomendado, pode ser? Vamos pegar a nossa calculadora, vamos colocar 60 milímetros, desculpas, que é a cota inicial, mais 60, mais 60, mais 120. Daria 300 milímetros, que são 30 centímetros. E vamos somar aqui a profundidade da nossa cuba, nosso tanque. Vamos ver esse daqui, quanto que tem. Desse ponto até esse ponto, a gente tem 34. Essa daqui é uma cuba de 56 por 34. Perfeito. Voltando à calculadora, vamos acrescentar aqui mais 340. A profundidade ideal dessa pia é 64 centímetros. Eu não posso fazer com 64. Tem que ser o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo mesmo, porque o meu espaço exige isso.
a gente pode deixar com 5, 5, 5 e diminuir aqui 3 centímetros, dando 610 milímetros, ou seja, 60 centímetros no mínimo, e 64 o recomendado. Carlos, o que pode variar essas medidas? Existem variações, como por exemplo, esse estilo aqui de área molhada. Esse estilo de área molhada é o mais simples possível. Essa área molhada aqui é a retangular delantada, que trata-se de uma pedra de 2 centímetros, pela qual ela está na vertical, dando encaixe a uma pedra horizontal. Então aqui a gente teria um desenho dessa forma. Deixa eu apagar essas linhas aqui e colocar aqui, onde basicamente nós temos uma pedra vertical anexada a uma pedra horizontal. Nesse caso, a gente pode utilizar 2 centímetros de área seca, recomendado 6 centímetros de área molhada, a nossa cuba de 34, 10 centímetros para a torneira. Se eu quiser colocar a torneira na área seca, aqui teria 5 de área molhada. E depois a gente teria a presença da nossa área seca. Então a gente teria aqui 10 centímetros. E daí mais 2 centímetros do rodapia. Isso significa que o mínimo seria 59. Mas a gente também pode trabalhar de uma forma diferente. A gente pode colocar a nossa torneira dentro da área molhada, deixando 10 centímetros, e daí finalizar com os 2 centímetros do delantar. A torneira ficaria aqui daí. Isso significa que a gente teria um final de 54. Você percebe que existem várias formas de definir essa medida. E cada uma dessas formas vai depender do tipo de área molhada que você tem, do tipo de inox que você possui, do revestimento que você vai colocar em cima da tua bancada e também, mas em menor frequência, o tipo, o modelo de torneira. Mas, com essa informação que você possui, entre delantar e armolada estilo piscina, ou até mesmo a retangular, que é essa daqui, você já consegue definir uma boa linha de pensamento para conseguir descobrir a profundidade ideal da sua pia, do seu tanque, da sua bancada, que irá algum tipo de inox que delimita esses valores. Para qualquer dúvida, estou à disposição.